Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, mais um encontro aqui para o nosso quinto capítulo do livro Reconexão Familiar. Novamente estamos aqui unidos para aprender um pouquinho, para trocar conhecimento. Estamos lendo juntos capítulos dessa obra aqui. E hoje nós estamos no capítulo Exclusão na Família, né? Então eu trago aqui o sistema familiar e o sistema solar. Mas o que será que tem congruente o sistema das galáxias, o nosso planeta Terra? Tudo está interligado com a nossa família, né? Se olharmos por uma perspectiva de sistema, se ocorre algum dano no sistema solar, ocorre uma explosão, ocorre um prejuízo, vai ocorrer algo naquela localidade, né? Porque o nosso sistema solar é uma dança. E o sistema familiar também é uma dança, é algo que é a base fundamental da sociedade, né? Então, num pequeno grupo doméstico vai se iniciar aquela família, vai se estabelecer as regras, uma experiência de fraternidade, e é lá nesse seio familiar que os indivíduos que lá estão agrupados, eles vão se desenvolvendo, eles vão evoluindo. Mas, por outro lado, se acontece algum abalo, se acontece alguma exclusão lá dentro daquela família, vai enfraquecer os laços, né? Então, quando excluímos alguém do nosso coração, a gente sente isso. Quando a gente exclui, a gente torna exatamente igual àquela exclusão. Olha que forte essa passagem. Então, hoje, o capítulo 5, que tem uma página e meia, ele vem refletir sobre essa exclusão na família, né? Então, dentro de um sistema familiar, existe uma dinâmica comum a todas as famílias. E tem um efeito muito forte quando a gente exclui. Mas quem é essa pessoa que a gente exclui, né? Por muitas vezes a gente exclui de forma consciente, intencional, algum integrante daquela família. Ou por muitas vezes a gente exclui aquele integrante, exclui aquela pessoa, exclui aquele ato da pessoa de uma forma inconsciente, pois não temos a real consciência do porquê ou porquê estamos fazendo aquilo e o que aquilo vai afetar aos integrantes da família e a nós mesmos, né? Então, exemplos de exclusões lá dentro da família. A gente sabe que não convidar por exemplo, algum parente, algum integrante da família a uma festa, a um jantar, a um almoço, né? Porque geralmente aquela pessoa se mostra inconveniente, ou por ser chato demais, ou porque tem algum comportamento que a gente não aprova, ou porque tem algum integrante que a gente não gosta, quer afastar, né? Ou porque a gente quer negar o contato daquele integrante, porque a crença dele religiosa, ou a crença... Oi, Jô, tudo bem? Seja bem-vinda! Estamos no capítulo 5 do livro. Depois, todos os outros capítulos estão lá no YouTube, se você quiser acompanhar. Então, a gente exclui, quer dizer, aquele integrante da família, por qualquer outra situação, ou porque a gente não gosta daquele integrante, ou porque ele gosta de algo que a gente não gosta, ou porque aquele integrante começa a beber e ele não sabe quando que tem que parar. Então, a gente automaticamente vai excluindo aquele integrante. E quando a gente exclui um integrante da família, a gente se sente mal, porque tem até essa exclusão, ela vai causar uma tensão, um desequilíbrio em todo o sistema familiar. Por exemplo, vai começar a arranjar pessoas que vão se aproximar daquela pessoa que está sendo excluída e pessoas que vão começar a se afastar. E aquilo, né? Aquela pessoa, aquela situação, muitas vezes não consegue conversar com aquele integrante, muitas vezes não consegue opinar e refletir aquela confusão e começa a se tornar uma situação muito conflituosa e começa a aumentar as desavenças lá dentro da família. Então, essa exclusão dentro da família vai trazer uma falta de energia muito grande, principalmente dentro do relacionamento de casal.
Por exemplo, todo investimento psíquico daquela família vai começar a causar um conflito, né? E vai fazer com que as pessoas excluam aquele integrante, muitas vezes nem tem nada contra aquele integrante da família, mas vai excluir, porque parece que aquele integrante tem algo que vai machucar aquela família. E essa exclusão daquele integrante, muitas vezes uma avó que se separou, ou uma avó, ou um vô, ou um pai que fez algum ato que machucou um filho, ninguém mais fala daquele integrante da família, ninguém mais fala a respeito do que ele fez, causa um afastamento. Como dizia Freud, que ele é um psicanalista, ele apontava dentro da psicanálise que o material reprimido, tudo aquilo que a gente reprime no inconsciente, exerce muita força no nosso sistema, né? Consciente. Por quê? Porque constantemente nós vamos ter que despender energia para reprimir aquilo que o nosso inconsciente não quer que esteja próximo. Então, por exemplo, aconteceu um fato muito complicado, os avós se separaram, aconteceu um homicídio, aconteceu um fato que aquele integrante da família envergonha os outros integrantes da família. Automaticamente, como se fosse uma defesa daquele sistema, vai começar a excluir aquela pessoa que fez algo em tese errado. Mas esse errado, existem muitas pessoas que entendem o errado por uma crença, ou errado por algo que fez e machucou. Então, aquela pessoa que está sendo excluída, posteriormente, as próximas gerações, às vezes um filho, um neto, vai olhar com amor, geralmente as crianças, porque a criança tem muito amor no seu olhar, para aquele integrante que foi excluído da família. Então, aquele integrante que cometeu um homicídio, aquele integrante que envergonhou aquela família, aquele vô, às vezes, que se separou, que fez uma violência doméstica, que machucou os filhos, os outros não querem falar daquele integrante, porque aquelas atitudes daquele integrante envergonham todo o ciclo familiar. E isso causa uma grande dor no sistema familiar, porque quando mantenho algo segregado, separado, afastado, a energia que eu gasto, o tempo que eu gasto para fazer isso acontecer, porque eu tenho que todo o tempo afastar esse integrante da família. E isso é muito prejudicial para todo o sistema familiar, porque geralmente um integrante menor, uma criança que tem muito amor no coração vai olhar para esse integrante excluído com muito amor e vai fazer o quê? Começar a repetir os mesmos comportamentos daquele integrante que foi excluído. Então a gente precisa compreender. Por exemplo, o casal se separou. Dessa separação adveio 2 filhos. Mas esse homem praticou violência doméstica, abuso, qualquer coisa que tenha envergonhado aquela família. Aquela mulher nunca mais fala desse homem, mas ele continua sendo o pai desses filhos, né? Às vezes, lá na frente, esse sistema familiar vai começar a fazer movimentos para integrar novamente aquele homem que deu a vida a essas 2 crianças. E ele vai começar a agir quase que igual a esse pai para chamar a atenção de algum integrante para esse que foi excluído ser recebido novamente. Então, geralmente, quando se termina um relacionamento, por exemplo, aconteceu uma separação ou algum outro caso, a gente tem que colocar no coração esse integrante que foi excluído para que os próximos integrantes da família não olhem com amor para tentar incluir esse integrante. Então, quando eu trago nesse capítulo 5, quem tem o livro pode acompanhar, né? A exclusão lá dentro do sistema familiar, eu venho falar sobre esse sistema onde a gente onde a gente participa. Porque se tem algum integrante da família que está sendo excluído, eu automaticamente posso, por amor, sair do meu lugar e ocupar o lugar dessa pessoa excluída. E muitas vezes é inconsciente. E a gente vai tomando atitudes iguais a essa pessoa que foi excluída,
vai sentindo uma dor igual essa pessoa que foi excluída, vai demandando muita energia para ser vista, vai tomando atitudes e projeções de atos que não são nossos, que lá no fundo a gente sente que não é nosso. E o que acontece? A gente começa a se sentir mal, a gente começa a não se sentir no nosso lugar. Então, a verdade é que a exclusão do integrante da família deixa de ser apenas um detalhe do cotidiano para ser um verdadeiro estupim de muitos problemas que envolvem todo o grupo familiar. Quando alguém for excluído, irá surtir consequências no decorrer dos anos. Existem aqueles que se excluem do grupo para criar uma espécie de proteção frente aos outros. Então, esse capítulo vem trazer essa exclusão, né? Então, Bert Helling também faz uma bonita reflexão quando ele coloca assim: tudo aquilo de que lamento ou queixo, quero excluir. Pode ser que ainda lá no meu inconsciente, aquilo que eu estou lamentando, me queixando daquele integrante dentro da família, eu quero excluir. Tudo aquilo a que aponto o dedo acusando, quero excluir. A toda pessoa que desperta em mim dor, estou a excluí-la. Cada situação em que eu me sinta culpado, estou excluindo a situação e a pessoa. E dessa forma vou ficando cada vez mais empobrecido. O caminho inverso seria: a tudo que me queixo, a tudo que fito e a tudo que digo sim para o que aconteceu, mesmo que isso seja bom ou ruim para mim. Aí eu integro dentro do meu coração com um grande desafio que vai ser, mas isso tudo me representa. Irei fazer algo com o que me aconteceu. Então, muitas vezes, algo aconteceu lá no passado ruim e a gente quer excluir aquilo. E quanto mais eu excluo aquilo algo de ruim, mais eu fico ruim, mais eu me sinto pior no meu dia a dia. Então, o movimento não é de exclusão do integrante da família que me fez um mal, ou a exclusão do integrante da família que muitas vezes não tem mesmo a crença religiosa que é minha, que muitas vezes não tem o mesmo pensamento que o meu, que muitas vezes tem atitudes diferentes que a minha. Mas o movimento é integrar aquilo que antes eu rejeitava. O movimento é eu integro mesmo aquilo que seja doloroso para mim. Mesmo quando dá sentimento de culpa, mesmo quando dá sentimento de raiva, porque o caminho para a solução é quando eu integro tudo dentro de mim e tudo dentro do sistema. Então, quando a gente fala a respeito da exclusão de algum sistema familiar que fez algo de mal pra gente, a gente integra e a gente aceita como é. Então, fazendo essas reflexões, a gente pode entender que nada mais é tão importante para mim do que eu estar bem comigo mesmo, do que eu ter uma história familiar, de que eu não esteja excluindo nenhum dos integrantes da família. Então, nesse capítulo aqui do livro, ele vai mostrar para nós o movimento de aceitar, de incluir e seguir adiante com muito respeito. Então, a partir da nossa atitude, a partir da nossa postura, nós colocamos o outro integrante no seu lugar e nós também nos colocamos no nosso lugar. E assim, todo o sistema familiar se alivia e começa a melhorar o percurso dessa história, né? Então, existe muita diferença, também é importante a gente falar, entre aceitar e concordar. Na postura de aceitação, eu digo sim ao que se mostra, eu aceito. Como vai se mostrar? Eu incluo. Posso até não concordar, mas eu não vou excluir no meu campo de visão. E reconheço, quando eu vou reconhecer, quando eu vou concordar, é que existe algo que eu tenho, uma opinião divergente, mas eu respeito. Isso é uma postura de aceitação, de inclusão, de concordar, né? É uma postura que Bert Helling sempre apontava em seus livros, sempre aponta, né?
Então, reconheça aquilo que você mostra, como se mostra, por que se mostra e a forma com que se mostra. Diga sim a isso e deixa dentro de você. Com essa postura, vai promover muita abertura para vir tudo que é coisas boas. E essa postura de aceitar e de concordar, mesmo que não seja da mesma forma com que você pensa, você inclui dentro do seu coração. Então, obrigada. Vai ficar gravado lá no YouTube, quem quiser assistir depois. Então, esse foi o capítulo 5 do livro Reconexão Familiar. Até amanhã, quando a gente se encontra para o capítulo 6.